Bom dia, povo de Deus, bom dia, gente amiga. Queria a palavra de Deus no livro de Número, capítulo 22 e o versículo 22 ao 35, que diz assim: o título é Balaão, a sua jumenta e o anjo de Deus. Amém? Louvado seja Deus. Versículo 22. Deus ficou irado porque Balaão foi. Balaão ia montado na sua jumenta, e dois dos seus empregados o acompanhavam. De repente, o anjo do Senhor se pôs na frente dele, no caminho, para barrar a sua viagem. Quando a jumenta viu o anjo parado no caminho, com a sua espada na mão, saiu da estrada e foi para o campo. Aí Balaão bateu na jumenta e a trouxe de novo para a estrada. Versículo 24. Então o anjo do Senhor ficou numa parte estreita do caminho, entre duas plantações de uvas, onde havia um muro de pedra de cada lado. Versículo 25. A jumenta viu o anjo. Ela se encostou no muro, apertou o pé de Balaão. Por isso Balaão bateu de novo na jumenta. Bateu novamente na jumenta. Versículo 26. Depois o anjo do Senhor foi adiante e ficou num lugar mais estreito ainda, onde não havia jeito de se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda, né? Aí não tinha saída mais para Balaão, porque cada vez mais ia ficando estreito para ele. Versículo 27. A jumenta viu o anjo do Senhor e se deitou no chão. Balaão ficou com tanta raiva que surrou a jumenta com uma vara. Então, ali Balaão ficou com tanto ódio, com tanta raiva da jumenta, que surrou a jumenta com a vara. Versículo 28. Aí o Senhor fez a jumenta falar, e ela disse a Balaão. Aí Deus fez a jumenta falar, para ver se Balaão entendia que Deus não estava de acordo com ele, não estava aceitando, ele ia amaldiçoar o povo de Deus. Então, diz a palavra que Deus fez a jumenta falar, e ela disse a Balaão: o que foi que eu fiz contra você? A jumenta perguntou: o que foi que eu fiz contra você, Balaão? Por que você já me bateu 3 vezes? E perguntou por que ele já tinha batido nela 3 vezes. Ele respondeu: foi porque você caçou de mim. Se eu tivesse uma espada na mão, mataria você agora mesmo. Então Balaão ameaçou a jumenta, né? Se eu tivesse uma espada aqui, você ia morrer. Eu matava você agora mesmo. Versículo 30. Então a jumenta disse a Balaão: por acaso não sou a sua jumenta, em que você tem montado toda a sua vida? A jumenta respondeu: Balaão, por acaso não sou a sua jumenta? E você você anda montado todos os dias da sua vida? Será que eu tenho o costume de fazer isso, Balaão? Deus usando a jumenta para Balaão ver que era Deus, era o anjo do Senhor, e não queria que ele fizesse, não era a jumenta. Louvado seja Deus. Não respondeu ele. E ele disse não, respondeu Balaão. Versículo 31. Aí o Senhor Deus fez com que Balaão visse o anjo. Aí Balaão viu o anjo de Deus, né? Entrou no lado, os olhos espirituais dele foram abertos. Louvado seja Deus. E ele disse assim: louvado seja Deus. Aí o Senhor fez com que Balaão visse o anjo, que estava no caminho com a espada na mão. Então Balaão viu o anjo no caminho que ele queria passar, com a espada na mão. Balaão se ajoelhou e encostou o rosto no chão. Versículo 32. O anjo do Senhor disse: por que você bateu 3 vezes na jumenta? Coisa tremenda, né, irmã Norina? Eu é que vim como se fosse o seu inimigo. E o anjo disse, Deus disse: eu é que vim como se fosse seu inimigo, para fazer você voltar, pois você não deveria estar fazendo essa viagem. Pois você não deveria, Balaão, estar fazendo essa viagem. Versículo 33. Mas a sua jumenta me viu e se desviou 3 vezes de mim. A sua jumenta me viu 3 vezes, se desviou 3 vezes de mim.
pois você, como diz aqui, se ela não tivesse feito isso, eu já teria matado você, e ela teria ficado viva. Que coisa tremenda, né? Então, Deus disse, se ela não tivesse me visto, se ela não tivesse me visto, né? Se ela não tivesse feito isso, eu já teria matado você, e ela teria ficado viva. Quer dizer, Deus matava ele, mas deixava a jumenta com vida, porque a jumenta estava vendo Deus, e Balaão estava cego pelo dinheiro, cego para imitar, cego para ir amaldiçoar o povo de Deus. Versículo 34, versículo 34. Então Balaão disse ao anjo, né? Então Balaão disse ao anjo, eu pequei, não sabia que o Senhor estava no caminho para me fazer parar. E ele reconheceu, né? Eu pequei, porque eu não sabia que o Senhor estava no caminho para me fazer parar. Porém, se agora o Senhor acha que eu não devo continuar a viagem, e voltarei para casa. E ele disse, se agora o Senhor acha que eu não devo continuar a viagem, voltarei para casa. Versículo 35. O anjo respondeu, vá com esses homens, mas você falará somente aquilo que eu lhe disser. Pode ir com eles, mas você vai falar, Balaão, somente aquilo que eu lhe disser. Você vai falar a verdade. Você não vai amaldiçoar, você vai abençoar o meu povo, né? Foi isso que ele disse. Vá com eles, mas você falará somente aquilo que eu lhe disser. Assim Balaão foi com os chefes enviados por Balaque. E assim Balaão foi com os chefes enviados por Balaque. Nós sabemos que, depois eu vou gravar a partir do versículo 36, onde a gente mostra o que aconteceu com Balaão no futuro, né? Mas até que no versículo 35, ele deixou de fazer